Salve, concurseiro! Continuamos com o nosso curso de Administração Financeira Orçamentária. Top, né? Estamos quebrando tudo. E a nossa intenção é sempre quebrar tudo no âmbito completo da sua vida. Por exemplo, como é que você usa suas redes sociais? Hein? Rede social, você vai conseguir sair, abandonar, fugir? Não vai mais, tá bom? Então, o que é que você tem que fazer com sua rede social? Porque ela pode ter duas funções específicas. Ou melhor, dois efeitos específicos na sua vida. Te prejudicar, se tirar sua atenção, você ficar vendo bobagem, ou te ajudar, potencializar os seus estudos. Como é que eu faço para a rede social me ajudar? Ora, ver e seguir somente perfis que podem efetivamente agregar alguma coisa. E o Focus Concursos pode agregar em muito para você. Com dicas, com informações, com calendário de eventos, com aulas gratuitas, com motivação. É por isso que nós estamos bombando em nossas redes sociais. Então inscreva-se no nosso canal para receber as notificações das aulas gratuitas, cara. Aqui muita dica e motivação no Instagram. Curta o nosso Instagram, certo? Facebook da mesma forma. Spotify, onde você vai ter podcasts que são formas alternativas de estudo, cara. Você tá lá malhando, correndo, treinando, você tá lá, ó, no podcast, tá? Além disso, nós estamos também no Twitter e também no LinkedIn. Ou seja, se você quer efetivamente utilizar as redes sociais para potencializar os seus estudos, você tem que seguir o Focus Concursos, tá? E o que nós veremos a partir de agora, afinal de contas? Veremos os princípios orçamentários. Marcelo Adriano, fala para mim. Eu olhei o edital, o primeiro tópico vem lá, o segundo tópico é princípios. Princípios orçamentários é muito importante. Cai, despenca. Porque eu só estou vendo agora. Deveria ter visto antes? Não. Você tem que obter conhecimento, rendimento para acertar as coisas na prova. E os princípios vão te ajudar muito mesmo, né? Mas vão te ajudar muito. Mas no caso de AFO, para você entender os princípios, você precisa de um conhecimento prévio. Não adianta eu te explicar o princípio da exclusividade, que na LOA não deve ter, só pode ter, não pode ter nada diferente de receita e despesa e você não sabe o que é. Com exceção de créditos suplementares e você não sabe o que é, nem crédito nem suplementar. Operações de crédito, você também não sabe o que é. Vai ficar perdido. Você pode até aprender no decoreba, aqui não. Agora você vai ver os princípios e vai fazer uma parada reversa. Depois de entender a matéria, você vai entender os princípios e vai ficar muito mais fácil a assimilação. E a partir de agora você vai aplicar princípio em tudo, mas porque princípio aplica em praticamente tudo. E aí vai melhorar ainda mais o seu aprendizado. Essa é a nossa técnica que tem funcionado muito, tá? Vamos ver alguns pontos aqui relacionados a princípios. Presta atenção, ó. Primeiro na definição, são um conjunto de proposições orientadoras que balizam o processo e as práticas orçamentárias, ó, servem de baliza. Tá? Com vistas a dar-lhes estabilidade, consistência, sobretudo ao que se refere à transparência e ao seu controle pelo Poder Legislativo e demais instituições da sociedade. Então, os princípios, eles estão acima das normas. Acima da Constituição? Não, porque a Constituição estabelece princípios. Quando eu digo acima, na forma de orientadores, tá? Eles não têm a mesma carga que a lei. Na Constituição está escrito, faça isso ou faça aquilo. O princípio orienta, olha, se fizer isso, descumpre o princípio. Se fizer aquilo, então, ou seja, ele é complementar. É ele que vai ser o direcionador geral. Ele vai dar o norte para as ações. Estou aqui, não sei o que fazer. A lei não é clara, porque a lei tem um conteúdo programático ali, escrito. A lei não é clara. Ah, mas tem os princípios. Se eu fizer isso, desatendo tal princípio. Ah, então não vou fazer. Mesmo a lei não sendo clara em relação àquilo. Entendeu? Qual é a função dos princípios, afinal de contas? Ó, estabelecer regras básicas a fim de conferir o quê? Racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Servir de norteador para as atividades orçamentárias desenvolvidas no setor público, tá? Então é assim que funciona. Presta atenção, por quê? Porque é diferente de alguns ramos de direito, que é muito na teoria, que é muito no entendimento. Orçamento é na prática, tá? Orçamento é amanhã. Caraca, não podia isso.
Mas agora vai ter que poder, porque se não resolver, as pessoas lá vão morrer, porque precisa do dinheiro para despesa pública, papapá. Uma situação esdrúxula, só para você entender. Policial só por concurso, princípio da legalidade. Meu Deus, estamos sendo invadidos por uma horda de bandidos externos e as Forças Armadas não tem como resolver. Vamos lá, você agora, todo mundo aqui é policial. Vamos abrir essa exceção e vamos transformar todo mundo em policial, vamos treinar para você salvar o Brasil, entendeu? Porque é prática, é na hora. O hospital precisa ser construído lá agora. Então, não que eu vá descumprir nenhuma norma, mas dependendo da situação, em razão da dinâmica, existe muita mutilação ao princípio, muita adaptabilidade. Tá? Muita adaptabilidade. Eu acredito que de todos os ramos do conhecimento AFO, a administração financeira, né, orçamento ou finanças públicas, são as disciplinas em que os princípios são mais adaptáveis, vamos assim dizer. Tá bom? Vamos lá. Com relação então à rigidez e à mutabilidade, deve-se verificar a necessidade de constantes adaptações. Então eu estou vendo aqui, ó, de repente, chegou a pandemia, mas não podia, segundo o princípio do equilíbrio, realizar despesas de capital em montante menor que operações de crédito. Mas se não fizer, as pessoas vão morrer. Então agora vai ter uma exceção. Enquanto durar a pandemia, vai ter essa exceção. Tá vendo? Porque senão as pessoas só morrem, cara. É diferente do direito constitucional, que faz análise e que depois tem um certo... Não, ali não, as pessoas estão morrendo. Preciso contratar, preciso ter uma viatura lá, uma viatura policial passando ali na frente. Tá? É assim que funciona. Também pela conveniência política, tá? Aqui é o problema. Porque muitas vezes descumprir princípio é conveniente. E quem avalia o outro político, se houver um acordo entre políticos, as coisas acabam no jeitinho, tá? Acabam no jeitinho. Por isso que é muito importante essa identificação, tá? Entender como é que funciona. Outro ponto importante é a diversidade dos princípios. São diversos os princípios orçamentários, havendo divergência doutrinária quanto à quantidade, estrutura e conceito. Tem aqueles princípios que são clássicos, tá? Legalidade, anuidade, que já tem uma variaçãozinha, como nós veremos, exclusividade, orçamento bruto. Isso aí a gente não tem muito problema, não. Mas vários autores identificam determinados aspectos e criam seu próprio princípio, tá? E acabam criando um princípio específico justamente para determinado aspecto. Um regramento que em tese deve ser cumprido e que advém muitas vezes da lógica. Por exemplo, transparência. O orçamento tem que ser transparente para que todos possam analisar. Eu tenho total direito como cidadão de ir lá e olhar o orçamento. Peraí, esse gasto aqui é com o quê? Eu tenho total direito. Ou ainda inteligibilidade. Princípio da inteligibilidade. Se o orçamento for feito em aramaico, e aí? Como é que você vai fiscalizar? Não, então tem que ser inteligível. Se ele utilizar uma técnica tão complexa que ninguém consiga fiscalizar, então não pode também. Entendeu? Então, existem muitos princípios. Toda hora surge um princípio, vamos assim dizer, diferente. Mas fique tranquilo, por quê? Porque se você decorar o nome do princípio, tá? Muitas vezes o nome dele o entrega. Princípio da transparência. Diz que o orçamento tem que ser opaco, tem que ser translúcido. Não, diz que tem que ser transparente. E você conhecendo o conceito de transparência, você há de convir que, por exemplo, publicar o orçamento na internet é uma ferramenta de transparência, porque eu da minha casa posso acessar e vejo o orçamento. Entendeu? Então fique tranquilo. Qual o macete para resolver os princípios? Os principais, você decora o nome e a palavrinha, a funçãozinha que eu vou dizer na frente. E os outros, você vai ligar o nome e a função. Havendo coerência, fechou. Tá? Outro ponto importante é a ausência de hierarquia entre os princípios. Apesar de existirem princípios mais badalados que outros, como o da exclusividade é muito badalado, o princípio da anuidade é muito badalado, muito cobrado em prova, o princípio da universalidade é muito cobrado em prova, e tem aquele outro princípio da inteligibilidade, lá do não desvio de verbas, não transposição de verbas, que é outro princípio que está bem assim à periferia. Aí você pensa, esse aqui é mais importante, esse manda no outro. Não, nesse caso é sempre de mesma hierarquia.
O que acontece? Vai-se então faz-se a adequação das normas, tá? Para que as ações estejam de acordo em tese com os dois princípios ao mesmo tempo, tá? Mas não é um princípio que vai sobrepujar o outro, tá? Por fim, as fontes dos princípios. De onde vem tanto o princípio? Primeiro, da Constituição Federal. Primeiro, não é que o princípio vem da Constituição Federal. O princípio ele é calcado na Constituição Federal. As letras dos artigos que estão lá fazem deduzir o princípio, tá? Fazem deduzir o princípio. Além disso, das próprias leis, da mesma forma, e também da doutrina, porque a doutrina, como eu disse, ela identifica determinado aspecto do princípio e a partir daí o que ela faz? Ela nomeia aquele princípio conforme aquele aspecto orçamentário que tem que ser obedecido. Terminamos aqui essa nossa parte introdutória, após a gente entra nos princípios especificamente. Até mais!